Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tipo de texto aqui, que é o gênero textual anedota, tá bom? Um texto muito bom da gente entender suas características. Quem lembra do que é uma anedota, né? É um relato, é uma historinha, geralmente muito rápido, com o objetivo de motivar o riso. Então serve para quê? Qual a finalidade? Motivar o riso. Por ser uma forma de expressão oral, o êxito de uma anedota depende muito de dotes oratórios, ou seja, quem vai contar a anedota e o seu intérprete, já que a entonação investida no relato deverá ser tanto quanto possível original e até fazer um teatrozinho com ela, ou seja, depende de quem conta e depende de quem vai interpretar. O que provoca o riso em você? Alguém que leva uma topada? Uma distração ou cochilo na sala de aula do colega? Ou uma piada bem ou mal contada? Vamos por falar em risos, né? Vamos ver essa anedotazinha aí. O menino vendendo laranjas no cruzamento da rua ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? Claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando: olha o doce. Vamos ver o segundo texto aí da anedota. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. As anedotas são narrativas mínimas, ou seja, pequenas, com diálogos breves que se transmitem de forma oral. O que é o diálogo? Você veja aí que não tem narrador nessa historinha aí, ó. O doutor vai falando logo e a paciente vai respondendo. Então, esse tracinho aí é o travessão que a gente chama. Indica aí o diálogo, que no caso a gente chama isso aí de discurso direto. É uma característica da anedota, o discurso direto, certo? Também, as anedotas às vezes têm um final inesperado, um exagero, não tem lógica, né? São às vezes irracionais ou inapropriados, mas provoca o riso. O que é o inapropriado? Muitas vezes as anedotas provocam preconceito, né? Principalmente as piadas. O que é o preconceito? Às vezes não tem aquelas as anedotas do português, da loura, sempre chamando que a loura é burra. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de anedota, tá? Para não tá prejudicando ninguém. Continuando aí, em relação à anedota da laranja, aí, a primeira anedota, de que forma a pergunta do moço foi interpretada, né? A pergunta do rapaz que estava ouvindo o garoto vendendo laranja, ela foi interpretada correta pelo garoto? Pense aí. E o que ele realmente queria saber? Ele queria realmente saber se a laranja era doce. E o garoto interpreta errado, né? Em relação à anedota 2, do médico com a paciente, né, considerando o conhecimento prévio sobre uma dieta para emagrecer, o que nos surpreende mais? A resposta do médico ou a pergunta seguinte da paciente? Pense aí. E aí, conversando mais um pouco. O encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados para produzir humor. Toda anedota tem humor, né? Uma das características é humor, que muitas vezes dá sentido à anedota. Continuando o estudo, vamos analisar aqui outros elementos que provocam humor na anedota. Então, aí, a anedota ela é, antes de tudo, um jogo de palavras. A graça dela pode estar relacionada tanto a uma estrutura de frase como com a escolha de palavras. Então, você tem que saber escolher as palavras para fazer o duplo sentido. A linguagem verbal, que é a escrita, permite expressar ideias absurdas em frases comuns, né? Você também pode exagerar, ironizar. O que é ironizar? É quando você diz uma coisa querendo expressar a outra. Jogar com o significado de uma mesma palavra. Observemos agora alguns jogos de linguagem, que são os recursos que produzem efeito de humor. Olha aí, ó. Os elementos da anedota. O que provoca humor na anedota? Palavras de duplo sentido, frases ambíguas, que é quase a mesma coisa de palavras de duplo sentido, um final inesperado, humor fúnebre. O que é humor fúnebre? É quando você vê anedotas ou piadas, até falando de coisas tristes, né? Como a morte ou doença. Então, é o humor fúnebre. Também nas anedotas tem um discurso preconceituoso implícito, que é isso.
o que eu acabei de dizer anteriormente, aquelas piadas de português, as piadas de loura, né? Que diz que a loura é burra e por aí vai. Então, não é bom a gente estar dando continuidade a esse tipo de piada ou anedota que tem um discurso preconceituoso. Olha aí o que é o duplo sentido. Ocorre quando são observados a partir de uma palavra ou expressão, dois sentidos, os quais são válidos no contexto. Olha aí, ó. Se você não cuidar, o bicho vai pegar. Ou seja, se você não cuidar do seu quintal, das suas coisas, né? Quem é o bicho aí? O mosquito da dengue, né? Aí vem a doença. A escolha prudente, Colgate, ó. A escolha prudente. O que é o prudente? O duplo sentido aí. Você ser prudente é você ter uma escolha acertada, preventiva, certo? E ela utilizou aí prudente, que é a escolha para o seu dente, que é a pasta Colgate. Enunciados com duplo sentido. Olha aí, ó. Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora. Aí tem senhora indicando tempo, hora, minutos. E senhora, que é o pronome de tratamento. O que é ambiguidade? Aí, ó. Quando a ambiguidade ocorre, quando uma palavra ou expressão possui também dois sentidos, sendo que um deve ser negado. E em textos informativos, o que é um texto informativo? Uma notícia, uma reportagem, os textos que tem nos livros de vocês, é um texto informativo. A ambiguidade ela tem que ser evitada para que as pessoas não possam compreender o que está sendo dito ali, porque a ambiguidade ela causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso quando se deseja produzir ironia ou graça, porque é usada frequentemente pelos humoristas. Então, a ambiguidade ela pode ser usada nas tirinhas, pode ser usada na anedota, pode ser usada na música, mas no texto informativo não pode, certo? Contextos ambíguos, olha aí os exemplos dos contextos ambíguos. O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: e o que a baratinha está sentindo? Então, duplo sentido aí na palavra barata, né? O sujeito vai ao médico caindo de bêbado. Durante a consulta vem as perguntas de praxe. Nome: Juvenal dos Santos. Idade: 42. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Então, a ambiguidade aí está na frase: o senhor bebe, porque já acha que ele vai oferecer bebida para ele, né? Para finalizar, a gente tem as características da anedota. Então, é uma narração relativamente curta, como foi dito no começo, um texto curto. O enredo é simples, ou seja, o tema é sempre uma coisa simples. Os textos são populares. Serve para descontrair, né, que é a finalidade. O ambiente das anedotas são sempre ambientes informais. A linguagem é simples e coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Que é a linguagem que você usa gírias, você usa expressão popular, você usa palavras diminuídas, certo? Aí vem aí a ambiguidade, o duplo sentido, que é exatamente onde causa humor na anedota. Tem o sarcasmo e a ironia, que também é onde provoca humor. E a presença do discurso direto. O que é o discurso direto? Aquela parte onde o próprio personagem fala, que a gente nota com o uso do travessão. Não tem muito narrador. Vejam aí, vocês vão ver outros exemplos, a gente não tem muito narrador. E a situação são situações do cotidiano, né? Que a gente viu aí. Ir ao médico, vendendo laranja na rua, certo? E uma observação importante para finalizar. Tem gente que confunde muito a anedota com piada, né? Mas a anedota, ela sempre apresenta duplo sentido, ambiguidade, enquanto a piada, ela costuma ser mais direta e com finalidade cômica, certo? Então, isso foi o que eu pude passar para vocês hoje, tá? Tchau e obrigada.